todos. Quero dizer também da minha enorme satisfação. Fiz o maior esforço, cheguei de viagem ontem à noite, mas jamais poderia deixar de participar, porque eu queria render essa homenagem e mostrar o quanto a gente admira a professora Miriam, mentora do NECA, e da PUC sempre despertando paixão acadêmica de todos os pesquisadores pelo tema. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui compartilhando a mesa com a Helena, com a Marta, ter ouvido a Regina. E engraçado, porque eu fui começar a minha fala, eu cheguei e hoje de manhã ainda corri buscar um texto que eu fiz num evento em 2000, não foi 2002, sobre essa temática, família e políticas públicas, também organizado pelo Instituto de Estudos Especiais da PUC. E fui ler o que eu tinha escrito e constatei que eu defendia lá a família e o afeto. A minha hipótese que eu colocava era a necessidade de considerar a família e o afeto como dimensões especiais da praxis ético-política e que tinha perigos e oportunidades. Eu defendi a importância da adoção da família e do afeto como territorialidade e estratégia de ação emancipadora. Por quê? Porque na época, claro, nós estávamos começando o ano 2000 e saindo do século XX, e estavam todos os grandes pensadores alertando para o individualismo, para os grandes males da sociedade, claro, além, ou desviando da ideia da desigualdade, da luta de classes, ou reforçando que, por dentro, mantendo a desigualdade, a luta de classes, nós tínhamos a questão do individualismo, da banalização do mal do outro, do fundamentalismo. Então, eu defendia que a família era o espaço talvez que precisasse ser fortalecido para garantir um único espaço, um único refúgio nessa sociedade sem coração. Citando, para plagiar. Por quê? Porque ela não cinde razão e emoção. Ela, ao mesmo tempo que ela é uma estrutura, ela é atravessada pelas questões econômicas, de luta de classes, de cultura. Nada disso, como já foi dito aqui, a modeliza num único modelo. Nada disso é disciplina num único modelo. Ela continua apresentando diversidades, problemas, dificuldades. Por quê? Porque ela tem uma dinâmica afetiva. E isso ninguém tira da família. Para o bem ou para o mal, essa dinâmica afetiva. E ela trazia a possibilidade de pensar um comum, que eu acho que é o que todas as sociedades hoje perderam. Todo o regime, toda a ordem social, ela não está mais baseada no comum. Ela está baseada no individualismo, no pensa em você mesmo, seja você, pense na sua felicidade. E isso era, na época, já denunciado como uma das estratégias de biopolítica, de biopoder, para manter, que penetra na dimensão físico-emocional e não só nas normas e nas leis. Pois bem, passado 14 anos, fui pensar, continuo defendendo? Sim, eu continuo defendendo o afeto. Eu vou explicar para vocês mais tarde, porque a minha hipótese vai ser defender um pouco isso. Como lutar? Uma das possibilidades de luta é mudando, fazendo a crítica epistemológica, que às vezes é muito sutil, e que às vezes culpabiliza o profissional por estar fazendo errado, mas ele está acreditando em determinados pressupostos, teorias e conceitos que estão fossilizando as ideias eugenistas, as ideias higienistas, com aparência de modernidade. Eu continuo defendendo que eu acho que ele é um conceito desagregador. Ele é um conceito que pode provocar transformações nas nossas ações e nas nossas reflexões. E a família? Agora eu tenho dúvidas a respeito da família como um único reduto. É um lugar especial, mas não o único. Eu acho que a gente erra ao considerá-la como um único reduto. Eu vou tentar apresentar um pouco por quê, né? Agora, a questão do afeto não é mais uma preocupação para defender o afeto.
Eu acho que nesses 14 anos o afeto já foi incorporado nas políticas públicas. Vários avanços foram conquistados pelo SUAS, com a questão da matricialidade, da territorialidade, a valorização dos afetos. O direito da família se fundamenta agora no novo ordenamento ético-jurídico com base nos afetos, considerando que o afeto traz uma maior humanização ao jurídico. O CRAS, Direito à Segurança de Convívio Familiar e Comunitário. Estou vendo aí, a Abigail fez uma bela tese sobre a convivência, o direito à convivência, não só o direito à solidariedade, à justiça, mas a conviver. Conviver é diferente de só estabelecer interações. Ela pressupõe afetos, ela pressupõe trocas. Mas, ao mesmo tempo que temos esses avanços, que eu acho que são louváveis, há um aumento da violência, da desigualdade. Parece que desigualdade e violência serão sempre irmãs siamesas. Será, então, que a gente tem que ficar nos perguntando o que nós estamos fazendo? Quais são os pressupostos que estão nos orientando? Eu vou pular aqui um pouquinho. A psicologia, eu estou falando hoje do lugar da psicologia social. Eu fico muito próximo ao serviço social, porque é lá que eu me alimento da prática e sempre venho da sociologia, sempre buscando manter-me nessa fronteira entre psicologismo e sociologismo. Então, a psicologia, nesse tempo todo dos 14 anos, ela foi convocada a trabalhar na assistência social. Para nós, foi uma vitória. Para nós da psicologia social, que defendíamos que é preciso colocar a psicologia com os pés no chão e mostrar que ela tem possibilidade de colaborar para a superação das desigualdades sociais. Mas estamos perplexos e angustiados. Eu acho que nós não estamos conseguindo manter nessa fronteira, nesse ideal entre sociologismo, nem sociologismo, nem psicologismo. Fomos buscar ajudas no SUS. Ajuda no SUS porque o SUS já tem uma experiência maior com o movimento antimanicomial bem sucedido, com a deshospitalização, mas também eles estão perplexos. Após todas as conquistas, parece que se repetem teorias eugenistas, biologicistas, o que se fala muito que a lógica manicomial não desapareceu. Então, a gente tem que estar sempre retomando a grande questão. Fortalecer a família, para quê? O que significaria fortalecer a família? Para resolver a questão do jovem, eu acho que aqui eu colocaria um outro paradoxo, além do que a Regina falou. Nós temos um paradoxo também que está sempre na nossa frente. A família, na vara familiar principalmente, ela é quase que o lugar para onde o jovem tem que ir. Ela é uma imperativa, é para lá que o jovem tem que ir. A desinstitucionalização é para a família. E a gente vai buscar a última gota de consanguinidade para buscar uma família na qual o jovem tem que se inserir. Eu conheço casos de jovens que foram mandados daqui de São Paulo para a Bahia para poder encontrar uma família longe, uma prima em 3º grau, e essa ficou uma obsessão. Mas, ao mesmo tempo, em outras instâncias, nós temos que fortalecer a família, porque a família é incompetente, a família não consegue, a família é desestruturada, então nós vivemos também nesse paradoxo que acaba, mesmo que seja, assim, ele aparece mais evidente no jurídico, mais evidente no SUS, mais evidente no SUAS, mas é um paradoxo importante. A família incompetente versus a família como único reduto para receber esse jovem. Então, hoje eu vou entrar por esse lado. Eu estou me inspirando muito num livro que eu acabei de fazer a resenha da Maria Helena Pato, sobre família, formação do psicólogo e relações de poder, que foi desencadeado por um fato ocorrido em 2008, todos já devem lembrar, não sei, o assassinato de 2 crianças pelo pai e pela madrasta, após serem devolvidos à família pelo Conselho Tutelar, onde estavam por denúncia de maus tratos. Tal decisão foi baseada em pareceres de uma equipe de profissionais, entre eles um psicólogo, que apresentavam os meninos como manipuladores da realidade. Tivemos casos outros, agora o mais recente do Bernardo, que o juiz resolveu por bem, não com a melhor das intenções,
orientado inclusive por talvez teorias psicológicas, que a família é o melhor lugar, o pai é sempre o que gosta do filho, de dar mais uma chance para o pai. Apesar do menino ter passado por uma via crucis pedindo, aí tem um outro problema que também a psicologia tem que se responsabilizar. A criança sabe dizer qual é o melhor interesse dela? Qual é o melhor interesse da criança? Quem vai definir? Quem define? Ela não pode ter voz até determinada idade, será? Não é? Isso daí envolve questões teóricas de compreensão, o que é o âmbito, o que é desenvolvimento infantil, etc. O livro, então, ele vai fazendo esses questionamentos com relação, vai trazendo eugenismo, vai mostrando, a principal hipótese dela é uma também que eu tenho defendido há um tempo, que ela é muito sutil, essa permanência do conhecimento conservador eugenista, que muitas vezes nos passa desapercebido. A gente não para mais para pensar. Os nossos cursos de formação dão textos curtos, rápidos, nós não temos tempo para crítica, então está faltando um pouco de crítica, está faltando capacidade de reflexão. Nós temos que olhar criticamente a todas as questões que acontecem. Como já foi dito, a família ela continua sendo reforçada pelo neoliberalismo e pelas organizações mundiais. Por quê? Nós temos que perguntar por quê. Tem interesses por trás. Nós temos que saber quais são os interesses econômicos, quais são os outros interesses internacionais, interesses do neoliberalismo. Então, nós não podemos perder nunca apesar da nossa prática exigir sempre um ativismo constante. Eu sei como é isso. O profissional está sempre exigido de mostrar quantidade, ele está sempre exigido ele é um bombeiro, etc. Né? Então, eles vão trazendo Adorno, que fez aquela célebre pesquisa para explicar por que o operariado na Alemanha não conseguiu fazer a Revolução e já estava pronto para fazer a Revolução Comunista e seguiu Hitler. E ele vai analisar, se submeteu, por quê? Ele foi buscar na psicanálise a questão da família, a família patriarcal, o autoritarismo que gerava a obrigação da obediência a qualquer custo, a submissão à autoridade. Isso ele foi buscar na estrutura familiar explicação para um fenômeno social. E hoje também, outra questão que foi aparecendo nesses 14 anos, a questão da judicialização. O que parece, nós estamos assim, parece que a família não consegue mais educar seus filhos. Não é só a família pobre, a família de classe média também. Manda para a escola não consegue. Uma criança difícil, ou dá o Ritalina, né? A Ritalina, que agora falaram que vão até colocar nas caixas d'água das escolas, ou então manda para o judiciário. Né? E aí vem o juiz e decide que não pode dar palmadinha, vem o juiz que decide com quem que vai tirar a criança, etc. O que esse livro propõe é a necessidade de recuperar a filosofia. A filosofia não como um pensamento abstrato, mas a filosofia para nos levar a refletir, para nos tornar alerta contra nós mesmos, com a melhor das intenções, caímos no tecnicismo, na ausência de reflexão e mais, na indiferença. A indiferença, para mim, é o que eu quero pegar aqui, eu acho que é uma das questões e que ela é sustentada epistemologicamente. Nós tentamos superar dicotomias, principalmente na psicologia, entre subjetividade e objetividade, entre razão e emoção, mas na hora da prática, a gente separa. Nós somos racionais, aqui não há lugar para afeto. Eu tenho uma orientanda que ela é bastante ousada, ela trabalha com jovens em medidas socioeducativas, e ela estava dizendo que ela chega e abraça. Aquilo horroriza todo mundo, ele mesmo. Ela foi pintar a cara de um, ele já se afasta, porque ele falou, eu estou acostumado, quem põe a mão no meu rosto só para bater. E ela foi fazer cócegas nas crianças, e isso horrorizou a instituição, não é? Mas a cócega dos meninos não aceitava, ela queria entender por quê. Mas por que cócegas me faz rir, eu não posso rir. A minha vida é dura, se eu vou sorrir, eu não consigo mais aguentar o tráfico, e eu não consigo mais aguentar a dureza da vida. Então, o psicólogo ele acaba também endurecido, ele acaba sendo normatizador, como já falou, e a gente vai impondo proibições,
normas, regras, e sustentado pela epistemologia da neutralidade científica. Ou então acreditando que eu estou superando a neutralidade, mas, na verdade, estou mantendo a fossilizada. Quais são algumas das questões que estão se mantendo dentro de conceitos modernos? O mito da maternidade. Se a gente for analisando os laudos, mesmo que tenha a nova forma, o novo formato da família, a defesa da guarda compartilhada, etc., mas ainda esse mito está ali forte. O mito de que a criança é incapaz de dizer dos seus interesses e o mito da emoção. Se a gente for olhar os laudos, o que aparece lá nos laudos, até do psicólogo? A família é harmônica e ela mantém um ritual para a criança. A criança não perde o seu ritual. Você nunca vê afeto, nunca vê referência à emoção, felicidade, etc. Agora, quando eu falo de felicidade e emoção e afeto, eu não estou caindo no psicologismo. É isso que a gente tenta sempre defender. Enfim, eu ia apresentar para vocês a nossa concepção de afeto, de sofrimento ético-político, que são afetos. O afeto não é psicológico apenas, ele é determinado, afetado socialmente, portanto, ele tem que ser trabalhado nessa dialética, o social e o individual e o afetivo. Ia mostrar alguns autores que mostram que o afeto, eles são base da nossa percepção. Eu não conheço o mundo racionalmente nem por ideias, eu conheço o mundo pela minha experiência emocional. E isso daqui é uma questão muito importante para alterar, porque não é com ideia, impondo ideias, que eu vou mudar comportamentos e vou mudar emoções. Enfim, eu terminaria defendendo que é preciso trabalhar a família assim, não é negar a família ou destruir a família, mas ampliar a família. Eu tenho um exemplo muito importante de uma pesquisa sobre mulheres refugiadas, que a gente ficou horrorizada que uma mãe estava fazendo a unha do pé e deixou a criança sair para a rua. E falou, nossa, essa mãe não é atenta. Como não? Ela falou, vocês estavam lá, de onde eu venho, todo mundo é responsável pelas crianças, não é só a mãe. Por que aqui tem que ser a mãe? Por que nós vamos fechar as pessoas nas famílias? Um psicólogo famoso, ele fala, quanto maior as nossas experiências, abrir os horizontes, mais capacidade nós temos de ser sensíveis, de afetar, de ampliar. Por que fechar? Então, por que não considerar esse fortalecimento da família conjuntamente, como está sendo feito agora, o fortalecimento do território, o fortalecimento de uma rede de relações maior, sempre a família para fora. Bem, nós não vamos nunca alcançar um happy end, nós temos que ter certeza disso, não vamos acertar sempre, mas o que nós podemos evitar é erros, cometer barbáries, como algumas dessas que têm acontecido por culpa de pressupostos epistemológicos e conceitos como família desestruturada, que já foi dito aqui, medida socioeducacional. Como que eu posso educar socialmente uma criança que foi produzida por um contexto que é totalmente desigual e perverso? Tá por aqui.